Olá, graças e paz, tudo bom com você? Espero que você esteja bem, gozando de saúde, você e toda a sua família, tá certo? Eu rogo sobre você e sua família as muitas bênçãos de Deus. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo é importante para nós cristãos, porque vivemos em uma época em que tem se proliferado o movimento pentecostal e, sobretudo, o movimento neopentecostal, que tem enfatizado que você pode viver nessa vida sem nenhum sofrimento, sem nenhuma dor, sem nenhuma diversidade, ou sem nenhuma adversidade e sem nenhuma dificuldade. O lema da Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, você passa na frente de qualquer templo da Igreja Universal e você vê na frente, na fachada da igreja, a seguinte mensagem: pare de sofrer. Então, o lema da Igreja Universal e das igrejas co-irmãs da Igreja Universal é que você pode, de fato, viver nesta vida sem sofrer. Você pode viver e morrer bem velhinho, sem sentir uma dor de cabeça, sem ter uma gripe, sem ter uma dor, sem ter nada. Além do mais, você pode viver uma vida próspera, com dinheiro no bolso, com conta gorda no banco. Você tem que viver uma vida sem sofrimento, no sentido de não ficar desempregado, você tem sempre um emprego. Então, essas igrejas neopentecostais fazem da terra o céu. Então, eles ensinam que o céu é aqui e agora. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que a coisa não é desse jeito. E a gente, quando olha para a nossa própria experiência e para a experiência humana, a gente percebe que a coisa não é tão desse jeito. A gente entende, de acordo com a Bíblia, que nós vivemos num mundo caído, num mundo que tem pecado, num mundo rebelde contra Deus. E um dos castigos que Deus trouxe para a humanidade caída foi exatamente o sofrimento, a dor, as dificuldades pelas quais todos nós passamos. Então, é uma ilusão, é um engano dessas igrejas e desses falsos pregadores iludirem as pessoas com a mensagem de que nessa vida você pode viver o céu. Certamente que a Bíblia promete que haverá uma nova vida, haverá um novo lugar, um novo ambiente que que a Bíblia chama de céu, onde nós viveremos para sempre, de fato, sem dor, sem sofrimento, sem as mazelas dessa vida. Viveremos num mundo totalmente restaurado, recuperado, um mundo totalmente novo, onde haverá justiça, alegria, paz no Espírito Santo. Mas isso é lá na frente, isso é lá no céu, quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas. Mas para essa vida, a Bíblia não promete, em momento nenhum, que nós não passaremos por dificuldades. Pelo contrário, o texto bíblico que eu citei, de Jesus, no mundo tereis aflições, por si só, mostra que nós teremos dificuldades nessa vida. Portanto, meu nobre amigo, minha amiga, não se deixe iludir, não se deixe convencer por esses falsos pregadores e essas falsas igrejas que chamam você para fazer corrente disso, corrente daquilo, e cada corrente você tem que depositar uma certa quantia financeira. Então, cada vez que você faz isso, você está enriquecendo esse pessoal, essas igrejas, porque esse pessoal não presta contas, não diz para onde aquele dinheiro vai, não diz o que é feito com aquele dinheiro. O que nós entendemos é que aquele dinheiro é colocado na conta pessoal do próprio pastor, na conta pessoal do falso profeta. Portanto, cuidado, não se iluda com essa mensagem de corrente disso, daquilo, com os testemunhos que algumas pessoas dão, porque são testemunhos fabricados, pessoas que dizem: olha, eu tinha dificuldade, mas quando eu vim para a igreja tal, e eu comecei a fazer corrente, e então o que acontece? A minha vida mudou, eu virei empresário, agora tenho 2 empresas, e desde que eu comecei a fazer corrente, eu sequer tive uma dor de cabeça, nunca mais eu tive uma gripe, nunca mais eu tive uma dor de dente ou de ouvidos, nunca mais eu sofri nada. Isso é o marketing da igreja para tentar atrair você. Então, a igreja coloca esse pessoal com esse testemunho mentiroso que serve como isca para atrair você.
porque sabe que um dos nossos maiores problemas é exatamente o sofrimento, a dor, a doença, a pobreza, o desemprego. E então esse pessoal usa falsos testemunhos desse pessoal como isca para atrair você, porque você começa a pensar assim: se essa pessoa era pobre e hoje está rica, eu também posso ser. Se essa pessoa já faz tantos anos que não tem uma dor de cabeça, dor de dente, dor de ouvidos, então eu também posso viver assim até morrer. Não se iluda, porque a Bíblia não promete isso. A Bíblia não promete que nessa vida nós não teremos sofrimentos, nós não teremos dificuldades. Pelo contrário, nós teremos tudo isso e devemos esperar por tudo isso, porque estamos vivendo num mundo caído que trouxe dor, sofrimento, miséria, que trouxe doença, que trouxe tudo o que não presta para nós. E então o fato de que nós somos crentes em Cristo, por exemplo, não significa que nós somos blindados contra essas coisas. Nós estamos num mundo caído, então nós estamos sujeitos a ser atropelados, nós somos sujeitos a ser alvo de uma bala perdida, nós somos sujeitos a ser alvo de um assalto e, consequentemente, de um latrocínio, de um assassinato. Nós somos sujeitos a sofrer um acidente de carro, de avião, de trem e morrer nesta vida. O fato de que nós somos crentes e temos Cristo em nosso coração não significa que nós estamos blindados contra o sofrimento desta vida. Não se deixe iludir. Agora, diante do sofrimento, qual deve ser a postura do crente? O crente não pode viver blasfemando, maldizendo da vida, reclamando, achando que Deus não o ama, achando que Deus não é bom, achando que Deus não olha para ele, achando que Deus não ouve sua oração. Não tenha esse coração incrédulo diante do sofrimento. Jesus disse que diante do sofrimento da vida, nós devemos ter bom ânimo, ou seja, devemos passar por esse sofrimento com fé em Deus, confiando em Deus, orando a Ele, colocando aos pés dele o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia, a nossa necessidade. Há um tipo de salmo na Bíblia chamado Salmo de Lamentação, onde os seus autores, e são vários desses salmos, os autores começam os seus salmos se lamentando de alguma coisa na vida dele, alguma perseguição que está sofrendo, alguma dor, alguma doença, e certamente que termina louvando a Deus, termina adorando a Deus. Então, leia a Bíblia, meu irmão, sobretudo leia os Salmos, e você vai se identificar com os autores dos Salmos. Eles eram crentes em Jesus, eram crentes no Senhor, eles eram fiéis ao Senhor, fiéis à palavra de Deus, mas eles passaram por tribulações, passaram por sofrimentos, né? E então, se eles passaram, e se os apóstolos passaram, se o próprio Jesus passou, se os cristãos ao longo da história passaram, você não está isento de sofrimento. Agora, o que é que Jesus quer? É que você, no meio da dificuldade, passe louvando a Deus, passe adorando a Deus, passe com confiança em Deus, passe com fé em Deus, passe de joelhos no chão. Então, em meio às suas dificuldades, coloque seus joelhos no chão, ore ao Senhor, cante de louvor ao Senhor e passe pela tempestade, passe pela prova, passe pela luta, passe pelo sofrimento, passe pela dificuldade com os olhos erguidos para os céus. De tantos exemplos que eu poderia citar, eu cito aqui o Policarpo, que foi um discípulo do apóstolo João. Policarpo foi morto na fogueira por conta da sua fé. E o juiz, antes que Policarpo fosse condenado, fosse para a fogueira, o juiz disse: olha, se você quiser ter sua vida de volta, se você quiser voltar a viver, é só você negar Jesus e eu te dou eu dou o teu habeas corpus, eu te coloco em liberdade, eu te dou a vida de volta. E Policarpo já era uma pessoa idosa, já tinha cerca de 80 anos. E então, diante do juiz, ele respondeu: eu tenho servido a Jesus, foi mais ou menos isso que ele disse: eu tenho servido a Jesus por cerca de 80 anos e ele nunca me fez mal, pelo contrário, ele só me fez o bem. Como poderia eu negar o Senhor da minha vida? E então, com isso, Policarpo, com as mãos amarradas, sendo conduzido para a fogueira, ele ia olhando para os céus, orando e cantando salmos, cantando louvor ao Senhor. Quer dizer, em meio às dores, em meio aos sofrimentos, em meio à morte que se aproximava dele, ele passou por tudo isso com ânimo, com fé, com confiança em Deus, louvando a Deus, sabendo que Deus estava no controle da vida e sabendo o seguinte, que quando ele fechasse os olhos aqui, ele os abriria nos braços daquele que tanto o amou. Então, faça como Policarpo e tantos outros servos de Deus que passaram pelos sofrimentos com ânimo, com alegria, com confiança, com fé, louvando o Senhor. Não se deixa bater pelo sofrimento, não se deixa bater pelas dificuldades, não se deixa bater pelas adversidades e não se deixe iludir por esses falsos pregadores que dizem no rádio e na televisão
que se você está sofrendo é porque você não tem fé, é porque você não é crente, é porque você é incrédulo. Não se deixe levar por isso, pessoal, porque grandes homens de Deus que tiveram grande fé no Senhor, grande confiança no Senhor, passaram por tribulações. Pense nisso e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.